Olá, meus amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Origens Germânicas, aqui no canal da Rádio Imperial FM no YouTube. A partir de hoje, então, você passa a acompanhar esse quadro que, a cada 14 dias, um conteúdo diferente, sempre relacionado à cultura germânica, a cultura deixada por nossos antepassados, que vieram de tão longe, há quase 200 anos, e deixaram uma marca que é muito relevante, muito significativa em todo o Brasil, especialmente aqui na região sul. No primeiro quadro de hoje, no primeiro programa, nós vamos abordar então sobre o estilo enxaimel. Quem é que nunca se encantou com alguma construção em enxaimel, seja antiga, seja recente, seja aqui na nossa região, seja em alguma região fora do Rio Grande do Sul, fora do Brasil, que eventualmente você tenha visitado? Você conhece as origens do enxaimel? Você conhece as técnicas aplicadas ao enxaimel? Então, te convido a seguir acompanhando esse programa até o finalzinho, mas antes, inscreva-se no nosso canal para você receber sempre o conteúdo da Rádio Imperial FM, seja o quadro Origens Germânicas, seja outros quadros que surgirão no decorrer aí do ano. E também, curta, compartilhe, comente, deixe a sua sugestão de pauta, faça a sua parte também e contribua para a Rádio Imperial FM, tá certo? Vamos conferir? O enxaimel. O enxaimel é uma antiga e tradicional técnica construtiva na qual uma estrutura de madeira encaixada tem seus vãos preenchidos com pedras, tijolos ou taipa. A origem dessa técnica é ainda muito discutida. Chegam a afirmar da Itália, Grécia, Turquia e há mais de 2000 anos. Também pelo fato de existir em várias regiões da Europa, até na Inglaterra, afirmam que não é possível determinar a sua exata origem. Mas o que é mais aceito entre os especialistas e construtores, e que hoje está devidamente comprovado, é que o enxaimel, assim como nós o conhecemos, tem origem na região da atual Alemanha, no início da Idade Média, por volta do século V. É considerado a partir do momento em que as casas deixam de usar estacas enterradas no solo e passaram a usar fundamento de pedra ou alvenaria. Essa fase, inclusive, foi influenciada pela ocupação romana na antiga Germânia. A partir desse momento, as casas passaram a durar gerações e evoluir tecnicamente, incluindo elementos estruturais e culturais. O fato é que na Alemanha está o maior número dessas casas, com mais de 2 milhões de exemplares. Possui as mais antigas, com até 800 anos, e vários países onde o enxaimel está presente eram países que foram, em algum período de sua história, ocupados por povos germânicos. Também é na Alemanha que a técnica foi desenvolvida. Normas foram documentadas, profissionais formados, ferramentas específicas desenvolvidas e, inclusive, muitas casas ainda são fabricadas nos dias de hoje. Agora, o que o enxaimel tem de tão especial? Bom, antes de tudo, é uma casa construída com arte e muita dedicação. Somente carpinteiros de altíssimo nível, bem disciplinados e alinhados com a cultura germânica, conseguem atuar nesse ramo. Cada detalhe é muito bem planejado e há normas e tradições seculares que devem ser seguidas. Para quem não conhece, toda casa enxaimel é montada como se fosse um quebra-cabeças. São centenas de peças que devem se encaixar com precisão, formando uma estrutura notável e extremamente forte. Os encaixes são os mesmos usados há séculos nesse tipo de construção. E ali está o desafio. Não importa o tamanho ou complexidade da construção, toda a estrutura deve ser encaixada. Pregos e parafusos não podem ser usados. Para se alcançar essa meta peculiar, uma casa enxaimel tem outra característica mais especial ainda. Ela é uma casa pré-fabricada. E por mais que isso surpreenda, isso é assim desde a sua origem. Então, inicialmente, numa carpintaria, são fabricadas todas as peças de madeira da casa e, em seguida, todas as paredes são previamente montadas, ajustadas, conferidas e, nisso, cada peça recebe um número que orientará depois na sua montagem definitiva. A numeração tradicionalmente é feita com números romanos e, geralmente, está no extremo esquerdo ou inferior de cada peça. Esse sistema característico do enxaimel se chama recomposição e inclusive possibilita fazer realocações dessas casas. Quer dizer,
podem ser desmontadas e remontadas em outros locais. É algo bem fascinante de se ver, a rapidez com que as estruturas destas casas são montadas, podendo ser de 2 a 3 dias, dependendo do tamanho. Também não são necessárias muitas pessoas para montar uma casa dessas. A partir de 3 pessoas, devidamente capacitadas e equipadas, já seria suficiente para realizar a montagem. À medida que a estrutura vai sendo erguida, ela já adquire rigidez. Ao final da montagem, os sarrafos e as telhas já podem ser colocados. Assim, em 1 ou 2 semanas a casa está coberta e já pode iniciar o preenchimento de vãos. Isso é altamente vantajoso, pois a partir deste não haverá interrupções ou atrasos na obra por conta de condições climáticas. E para nós aqui no Brasil, o que é o enxaimel? O enxaimel é um dos principais legados da colonização alemã. Nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, o enxaimel foi a arquitetura mais utilizada pelos colonizadores e, apesar de muitas terem desaparecido ao longo do tempo, ainda existem milhares de exemplares no Brasil. A técnica foi usada de forma ampla, desde a construção de casas pequenas até casarões, como também fábricas, salões, hotéis, hospitais. É possível até que no Brasil, durante a colonização, tenham sido construídas mais casas em enxaimel do que na Alemanha no mesmo período. Algumas construções impressionam ainda hoje pelo tamanho e magnitude da sua estrutura, considerando as dificuldades da época. Muitas destas ainda tiveram todas as suas madeiras falquejadas a machado ou serradas com um serrote traçador. Aqui é importante ressaltar que a técnica enxaimel é a mesma em todas as regiões onde foi usada. O que muda em geral é o tipo de preenchimento dos vãos e o tipo de cobertura. Nestes, se adotava o material mais acessível ou conforme uma identidade local. O preenchimento podia ser de taipa, tijolos ou pedras e, em alguns casos, eram revestidas externamente com tábuas. O enxaimel foi a maneira que fez algumas colônias prosperarem muito mais rápido do que outras. Eram casas de excelente qualidade, feitas apenas com madeira e barro, rápidas de construir e traziam com suas linhas e tradições conforto espiritual para os colonizadores tão distantes e saudosos de sua terra natal. Atualmente, muitas cidades e entidades buscam o enxaimel como atrativo turístico e com razão. É impossível ir a alguma cidade colonizada por alemães e não se impressionar com essas charmosas casas. A complexidade de suas linhas de madeiras encaixadas e perfeitamente harmonizada com tijolos ou taipa carrega séculos de tradição e cultura. Isso associado a um belo jardim forma uma belíssima e marcante paisagem. Mas além da beleza, há também uma preocupação com a identidade. O falso enxaimel de imitação até pode enganar o turista mais desavisado, mas cria entre a população destas cidades uma impressão de incapacidade, de não ser capaz de apresentar algo digno. Já o enxaimel autêntico impressiona a partir da complexidade de como é feito, distinto pela precisão e rapidez como é construído, e se destaca com a beleza natural dos materiais típicos da região que são empregados em seu acabamento. Existe legitimidade em usar essa técnica construtiva para resgatar a cultura germânica local, servindo de inspiração para despertar outras tradições típicas. Há também aquelas pessoas que buscam o enxaimel como seu lar. São casas charmosas, confortáveis e de ambiente muito agradável. Para aqueles que apreciam a beleza natural de materiais, a tradição do trabalho artífice, estes poderão admirá-lo em todas as partes da casa. Na questão do conforto, é possível atender todas as exigências e desafios. O fato de ser uma técnica milenar ainda em uso e muito procurada, demonstra que é bem versátil e viável. É preciso levar em conta também que muitas pessoas não estarão simplesmente satisfazendo um desejo pessoal ou buscando um conforto maior. Sabem que estarão fazendo a sua parte na cultura, deixando um legado e associado com o seu nome. Cada casa é especial.
não somente pela forma como é fabricada e construída. Após a montagem da estrutura, cada proprietário irá preencher e dar acabamentos conforme a sua visão e identidade, acrescentando ornamentos de traços pessoais ou culturais. O enxaimel e sua relação com a Alemanha. Por que sempre que se imagina sobre enxaimel, a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Uma imagem medieval da Alemanha ou de uma paisagem de casa de campo. Mesmo pessoas que não têm origem germânica têm de alguma forma uma grande admiração por essas construções. Existe alguma relação nisso? Ou simplesmente uma propaganda que sempre foi bem explorada nas últimas décadas? Bom, não se pode dizer que seja somente com a Alemanha. Na verdade, o enxaimel tem uma relação direta com o povo germânico, e especialmente para nós, descendentes de imigrantes alemães aqui no sul do Brasil. Muito bem, espero que todos tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui da Rádio Imperial FM. Acione também o sininho para você ficar por dentro sempre que tiver novidades. E também não deixe de curtir, não deixe de comentar e compartilhe também. Você que gosta da cultura alemã, você que gosta desses assuntos relacionados às nossas origens. Primeira edição hoje do quadro Origens Germânicas. Espero que todos tenham gostado e fica aqui o nosso abraço a você.